13 de março de 1997. Algo com o tamanho aproximado de 1 quilômetro cruzou silenciosamente o céu do Arizona na frente de até 20.000 testemunhas. Câmeras gravaram, pilotos reportaram, e o governo americano levou 4 meses para dar uma explicação que quase ninguém. Você vai descobrir a história real das Phoenix Lights, o maior avistamento em massa de um objeto não identificado da história moderna. Porque ela começa com milhares de pessoas olhando para o céu ao mesmo tempo, e termina com o próprio governador do Arizona admitindo, 10 anos depois, que havia visto tudo e ficado calado. Na coletiva de imprensa que o governo convocou para responder às testemunhas, o governador entrou no palco com um assessor vestido de extraterrestre. Uma piada. Só que naquela mesma noite de março, o próprio governador tinha visto as luzes e não disse nada por uma década. E tem um detalhe sobre quem reportou as luzes ao controle de tráfego aéreo naquela noite que você nunca imaginou. A história completa vem agora. 13 de março de 1997. No Arizona, o céu estava limpo e milhões de pessoas estavam do lado de fora de casa por um motivo simples. O cometa Hale-Bopp estava visível a olho nu e era espetacular. A ironia é que, por causa do cometa, havia mais gente olhando para o céu naquela noite do que em qualquer outra noite do ano. E foi exatamente naquela noite que algo apareceu. Por volta das 7h55 da tarde, as primeiras ligações começaram a chegar ao controle de tráfego aéreo. Uma formação em V de luzes avançava silenciosamente pelo céu, vindo do norte do estado. Não era avião. Não havia som, não havia rastro. As testemunhas descreviam uma estrutura sólida, não apenas luzes separadas, com dimensões que iam de maior que um campo de futebol até estimativas de quase 1 quilômetro de largura. O objeto voava em altitude baixa, apenas alguns milhares de pés acima do solo, e cruzou mais de 500 quilômetros de território americano em menos de 2 horas. As chamadas se multiplicaram. Policiais viram, pilotos viram, médicos, engenheiros, famílias inteiras paradas do lado de fora de casa viram. Estima-se que entre 10 e 20 mil testemunhas observaram o fenômeno naquela noite apenas no estado do Arizona, além de registros em Nevada e no norte do México. Era completamente silencioso. Algumas testemunhas conseguiam ver estrelas entre as luzes, o que sugeria que era um objeto sólido de dimensões enormes, e não simplesmente uma formação de aeronaves. E então, por volta das 10 da noite, um segundo evento. Uma fileira de luzes âmbar estacionárias apareceu ao sul de Phoenix, sobre as montanhas Estrela, e permaneceu visível por vários minutos antes de desaparecer uma a uma. Essas imagens foram as mais filmadas e as mais transmitidas pela televisão americana nos dias seguintes. E foram essas luzes, quase certamente sinalizadores lançados por aviões militares em exercício, que o governo americano usou meses depois como explicação oficial para o incidente inteiro. Mas havia um problema. A explicação chegou 4 meses depois, em julho de 1997, e só cobria o segundo evento. A formação em V gigante e silenciosa do início da noite nunca recebeu uma explicação oficial convincente. O exército americano não respondeu a pedidos de acesso à informação sobre aquele primeiro avistamento. A Força Aérea negou o envolvimento. E o governo do estado do Arizona, sob pressão crescente da população, convocou uma coletiva de imprensa. O governador Fife Symington subiu ao palco. O auditório estava cheio de jornalistas e cidadãos que queriam respostas. Symington anunciou solenemente que havia encontrado o responsável pelas luzes e trouxe para o palco seu assessor Jay Hyler, vestido de extraterrestre, algemado. "Isso só prova que vocês estão levando esse assunto sério demais", disse o governador, enquanto o auditório ria. A coletiva foi amplamente transmitida. O caso foi enterrado como curiosidade cômica. E a única vereadora de Phoenix que tinha pedido oficialmente uma investigação, Frances Barwood, foi derrotada na eleição seguinte. O que ninguém sabia naquele momento é que o próprio Symington tinha visto as luzes naquela noite de março. Era piloto experiente, tinha sido oficial da Força Aérea Americana
e estava em Piesta-Wapic quando a formação passou sobre ele. Ficou olhando em silêncio e ficou calado por 10 anos. Em 2007, no 10º aniversário do evento, Symington finalmente falou. Deu entrevistas, foi a programas de televisão e descreveu o que viu. Sou piloto e conheço praticamente todas as máquinas que voam. Era maior do que qualquer coisa que já vi. Continua sendo um grande mistério. Outras pessoas viram, pessoas responsáveis. Não entendo por que alguém ridicularizaria isso. Ele descreveu o objeto como sobrenatural e admitiu que havia ficado calado para não causar pânico, naquele momento em que o Arizona estava, nas palavras dele, à beira da histeria. E tem um detalhe que demorou ainda mais para aparecer. Em 2017, numa entrevista ao programa de Graham Norton na televisão britânica, o ator Kurt Russell contou tranquilamente que havia sido ele o piloto que reportou as luzes ao controle de tráfego aéreo de Phoenix naquela noite. Estava pilotando sua própria aeronave com o filho Oliver Hudson a bordo quando avistou a formação em V. Chamou o controle, reportou o que estava vendo e a informação foi registrada e arquivada. Russell disse que a memória do ocorrido havia simplesmente sumido da cabeça dele por anos e que só se lembrou ao assistir um documentário sobre o caso. A explicação oficial continua sendo a dos aviões militares e sinalizadores. Pesquisadores céticos apontam que os A-10 em formação de noite, vistos de longe, poderiam criar a ilusão de uma estrutura única e sólida. Outros argumentam que nenhuma formação de aviões militares conhecida explicaria as dimensões, o silêncio absoluto e a altitude baixa descritos por centenas de testemunhas independentes que viram a formação inicial. Um grupo de pesquisadores sugere ainda que os sinalizadores lançados às 10 da noite foram uma operação deliberada para oferecer uma explicação visual plausível para o que tinha acontecido horas antes. O que as Phoenix Lights deixaram foi uma marca permanente na cultura americana dos anos 90. Era 1997. O Arquivo X estava no ar. A ufologia tinha entrado na cultura popular de uma forma que nunca tinha conseguido antes. E um evento com dezenas de milhares de testemunhas, num estado inteiro, era exatamente o tipo de coisa que alimentava aquela atmosfera. O caso é citado até hoje como o evento de avistamento coletivo mais documentado da história moderna, e continua oficialmente inexplicado na sua parte principal. Frances Barwood, a vereadora que perdeu o cargo por pedir investigação, entrevistou mais de 700 testemunhas, incluindo policiais, pilotos e militares da reserva. Todos descreveram o mesmo objeto. Nenhum governante federal jamais respondeu às suas perguntas. Ela disse anos depois que o silêncio do governo foi mais perturbador do que as próprias luzes. Se você curtiu essa viagem no tempo, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a crescer. E me conta nos comentários, você acredita que era algo sobrenatural ou explicação militar? Até a próxima abertura do baú!